Amém. Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, te louvamos, Senhor, te adoramos, te exaltamos. O Senhor é tudo para nós. Meu Deus, queremos agora, Senhor, ouvir a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para nos aperfeiçoar, Senhor, para que nós sejamos melhores cada dia para o Senhor. Meu Deus, a Tua palavra nos purifica, nos santifica, nos transforma, meu Deus, nos converte, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de ter um passado com Deus. Nós precisamos ter um passado com Deus. A irmã Kellen leu para nós em Gênesis no capítulo 5, falando a respeito de Enoque, né? Enoque, ele era filho de Enoque, das primeiras gerações. Ele era filho de Jared, e Jared viveu 162 anos e gerou Enoque, né? Mas a Bíblia fala de Enoque que ele viveu 365 dias. 365 anos, quer dizer. E nós, no nosso calendário, nós temos 365 dias no ano. Isso significa, amados, que nós temos que andar com Deus todos os dias da nossa vida, né? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós precisamos andar com Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos um dia estar com o Senhor. Nós não estamos aqui por causa de uma religião, por causa de um conhecimento, por causa de uma alegria, por causa de prosperidade, não. Nós estamos aqui porque nós queremos estar com o Senhor. Amém. Nós cantamos, né, que vejo uma luz na janela, né? Uma luz está brilhando na janela, e esta luz nos traz a esperança de um dia estar com o Senhor. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Enoque, ele não morreu. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. A palavra de Deus nos diz assim, ó: andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém, e viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que glorioso. Mas para que Deus tomasse Enoque para si, foi preciso que Enoque tivesse um passado com Deus. Foi preciso que Enoque fizesse uma história com Deus. Deus tinha prazer em estar com Enoque, porque Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida. E chegou um dia quando Deus falou: não, vem para cá. E Deus tomou Enoque para si. Assim como ele tomou Elias num carro de fogo. Mas por quê? Foram pessoas que tiveram história com Deus.
Amados, nós vivemos um presente, que este presente é o passado do futuro. Nós temos um passado, né? E de repente nós tivemos um encontro com Deus. Então nós devemos viver o hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje nós temos uma nova oportunidade para ser melhor com Deus, para fazer história com Deus, para ser diferente com Deus, para andar com Deus mais, para aproximar mais de Deus. Como a palavra de Deus nos diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amados, nós precisamos nos achegar a Deus, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, amados, para que nós possamos morrer. Só temos que estar vivo. Não é a enfermidade que faz a diferença, não é a idade que faz a diferença, basta estar vivo, é a qualquer momento. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos estar preparados para encontrar com Deus. Não há tempo de preparar quando chega a hora. Naquele momento chegou, não tem mais tempo, né? Para que nós tenhamos um tempo com Deus, nós precisamos ter história com Deus. Nós lemos, vou pedir ao irmão Carlos para ler para nós, lá em 2 Reis, no capítulo 20, que vai falar de um homem que nós, né, já ouvimos muito, Ezequias, o rei Ezequias. A Bíblia diz, no capítulo 18, irmão Carlos, é no capítulo 20, viu, irmão Carlos? Mas em 2 Reis, no capítulo 18, a Bíblia diz que assim, ora, sucedeu que o 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altares, quebrou as colunas, derribou abaixo a zera, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, adoravam a serpente que Moisés havia feito, e chamava-lhe Neustã. Aleluia. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve outro semelhante, e antes dele, e entre todos os reis, nem os que foram antes dele. Olha só quem era Ezequias. Ezequias, o seu pai era um homem idólatra. O seu pai é um homem que levou Israel ao fracasso, à destruição com tanta idolatria. Aleluia. Bendito seja Deus. O seu pai era... Glória a Deus. Mas Ezequias, a Bíblia fala, irmão William, que antes dele, nenhum rei foi como ele. Antes dele estava Davi, mas a Bíblia afirma que nenhum dos reis foi como Ezequias, e depois dele nenhum outro reinou como Ezequias. Por quê? Porque nós sabemos a história de Davi. Davi teve as suas quedas, mas a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Ezequias, ele foi íntegro diante de Deus, ele andava com Deus. Né? Ele acabou com toda a idolatria que seu pai havia colocado em Israel. Quebrou os azerins, quebrou a Zera, quebrou a Neustã, que era a serpente que Moisés fizera. Até aqueles dias, passou Davi, passou os reis, tudo, o povo ainda adorava aquela serpente. E Davi não percebeu isso. Somente lá em Ezequias destruiu aquela serpente que Moisés fizera.
Quando o povo de Israel pecou contra o Senhor, e o Senhor enviou serpentes, e as serpentes começaram a matar o povo de Israel, e o povo clamou. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado da picada da serpente. Então era uma coisa que veio de Deus, mas não era para adorar, mas o povo de Israel adorava. E isso passou por todos os reis, até chegar em Ezequias. Ezequias chegou e destruiu, acabou com toda a idolatria de Israel, de modo que a Bíblia diz que não havia nenhum outro como Ezequias. Pode ler, irmão Carlos, 20, versículo 2, de 1 a 3. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de ti, de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Capítulo 20, versículo 1. Versículo 1. De 1 a 3. Amém, desculpa. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém. Olha bem, presta atenção, amados. Então, das coisas que eu falei com Ezequias, a Bíblia cita da sua integridade, da sua fidelidade a Deus. Mas de repente, Ezequias ficou doente. Ezequias caiu doente, né? E a Bíblia diz que Deus mandou Isaías ir até Ezequias e falar com Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Deus falou com Ezequias para ele colocar em ordem a sua casa. Agora eu pergunto a vocês: Deus está preocupado com a ordem da nossa casa? Se a nossa casa está arrumada, se está limpa, se a nossa roupa está limpa, se nós tomamos banho, se Deus está preocupado com alguma coisa disso? Nós sabemos muito bem que Deus se manifestou a Paulo e Silas no cárcere, todo sujo, todo ensanguentado, apanharam, né? E ali a glória de Deus se manifestou. Deus está preocupado com a nossa casa? Se a nossa casa está arrumada, se a nossa vida está arrumada, se o nosso corpo está limpo? Não, Deus estava falando com Ezequias para ele colocar em ordem a sua vida, né? Coloca Ezequias em ordem a sua vida, clama ao Senhor, busca a Deus. Agora chegou a hora, agora chegou o momento de você se consagrar, de você orar, de você clamar, porque a morte chegou. Era isto que Deus estava falando com Ezequias, para ele colocar em ordem a sua vida. E quando Ezequias ouviu aquelas palavras, né? Ezequias virou para a parede e começou a chorar, e começou a falar com Deus: lembra-te, Senhor, eu te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração. Tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Ezequias, ele tinha um passado com Deus. Ele falou com Deus: Senhor, lembra da minha fidelidade, lembra da minha integridade, lembra como eu tenho andado retamente diante de ti, como eu tenho buscado a sua face. Ó Senhor, lembra-te, Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pórtico, né, dos portais do palácio, veio a palavra do Senhor a Isaías e mandou voltar e falar com Ezequias, que lhe foram acrescentados ainda 15 anos. 15 anos de vida foi acrescentado a Ezequias. Sabe por quê? Porque ele tinha um passado com Deus. Porque ele tinha algo para apresentar diante de Deus.
E Deus sabia todas as coisas que Ezequias havia feito. Amados, nós precisamos ter um passado com Deus. Se nós não temos de hoje para trás, amados, é chegar o momento de construir um passado com Deus. O nosso presente hoje é o passado amanhã. E se amanhã nós estivermos na condição de Ezequias, nós temos liberdade de falar com Deus: Senhor, lembra-te como eu tenho te amado, lembra-te como eu tenho jejuado, lembra-te como eu tenho valorizado a casa do Senhor, lembra-te como eu tenho valorizado as madrugadas, buscando a tua face, buscando a tua presença. Lembra-te, ó Senhor, dos meus joelhos calejados, lembra, Senhor, das minhas lágrimas derramadas no teu altar. Amados, nós precisamos ter um passado com Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, amados, eu me converti com 22 anos. Só o Brian e o Jeffrey aqui são mais novos do que eu. Ninguém na minha família. O Rafael já está com 28 anos. Eu me converti com 22 anos. Eu era um jovem acostumado a festas, baladas, né? Acostumado a uma vida mundana, tranquila. Tinha carro, tinha dinheiro, tinha emprego, tinha tudo. E quando eu me converti ao Senhor, de uma semana, passar um Natal no mundanismo, passar um Natal nas festas, nas bebedices, cigarro, e me converter no dia 30 de dezembro, e no dia 31 de dezembro, passar louvando ao Senhor nos montes, passar a madrugada toda adorando ao Senhor. Uma mudança radical. E sair desesperado pelo mundo, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Terminava os cultos, né? Aquele jovem de 22, depois 23, 24, 25 e assim por diante. Terminava os cultos, em vez de ir para alguma festinha, ia para os montes adorar ao Senhor. Oh, amados, eu tenho um passado diante de Deus. Eu só tenho que perseverar até o fim, porque a palavra de Deus nos diz que se o justo fizer justiça toda a sua vida, mas se no último instante ele se desviar, nenhuma das suas justiças será lembrada. Da mesma forma o ímpio, se ele cometer iniquidade todos os dias da sua vida, mas se no último momento ele se converter e ele entrar nos planos de Deus, todo o seu passado é apagado. Então, amados, eu só tenho que perseverar até o fim. A palavra de Deus nos diz: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E Ezequias era perseverante na obra de Deus. Amados, Deus não fez nada por ninguém que não tivesse um passado. Quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi. Abraão obedeceu. Era o hoje de Abraão. Era o hoje de Abraão. Deus mandou: eu estou saindo, eu estou deixando os meus parentes, eu estou deixando minha família. Quem quiser ir comigo vai, quem não quiser fica para trás. E Ló, sobrinho de Abraão, foi com ele. Aleluia. E Abraão foi andando nos caminhos do Senhor, andando com Deus, buscando comunhão com Deus. E Deus descia para falar com Abraão, os anjos desciam para falar com Abraão. Aleluia. E quando chegou o momento crucial, né, que Deus deu a Abraão o seu filho Isaque. E quando Deus falou assim: olha, Abraão, pega o teu único filho, o teu único filho, e oferece-o a mim. Aquilo ali chegou um momento crucial de Abraão. E Abraão já sabia quem ele cria. Oh, amados, é isto que nós precisamos: conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, confiar no Senhor, não ter nenhuma dúvida, entregar as nossas vidas ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Ele vai cuidar da nossa vida, Ele vai cuidar dos nossos filhos, Ele vai cuidar da nossa família. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Eu posso lembrar no Mato Grosso, não esqueço, e tenho certeza, amados, Deus também não esquece.
Eu posso lembrar quando não tinha lugar para mim orar, os povos bebendo, orgias e tudo, e eu entrava pela mata virgem, e as cobras corriam de um lado para o outro, e eu fechei os meus olhos e dobrava os meus joelhos, e eu escutava as cobras nos galhos, e eu ali orando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque eu sabia que Deus podia me livrar. Aleluia, globa, xalabassuri, clamo. Oh Deus tremendo, oh meu Deus, eu só preciso perseverar, porque eu tenho passado com Deus. Eu só não posso desviar, porque eu tenho passado com Deus. Mas de hoje para amanhã eu quero ser melhor ainda. Eu quero confiar ainda mais no Senhor, porque quando chegar a hora, eu quero ter um passado com Deus. Amados, nós só vamos subir se nós andarmos com Deus. Aleluia. Enoque não subiu à toa. Enoque subiu porque ele andava com Deus todos os dias da sua vida. Amados, nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja Deus. E naquele momento, Abraão conhecia o Deus a qual ele servia, porque ele andou com Deus. Imagina você, amados, se Abraão tivesse um filho, né? E no primeiro dia que Deus falasse: Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saísse com a sua esposa, com o seu filho amado, né? Ali sem conhecer Deus, sem saber quem era Deus, ouviu o chamado e creu. Imagina se Deus falou: Abraão, oferece o seu filho a mim agora. Abraão não ia oferecer, porque ele não conhecia Deus. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos conhecer ao Senhor, para nós entregarmos nossa vida nas mãos dele. Ninguém entrega algo de muito valor em quem não confia. Eu jamais faria as coisas que eu fiz, se eu não conhecesse o Deus a qual eu servia. Porque anos após anos eu fui conhecendo Deus, ano após anos eu fui vendo os livramentos de Deus. Quantos livramentos Deus fez na minha vida. Já caí com o carro no abismo, como os irmãos sabem, mas Deus preparou uma árvore que amorteceu a queda daquele carro e eu não tive nada. Todos ficaram espantados, mas eu não. Eu conheço Deus a qual eu sirvo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu e a minha esposa tomamos a decisão, ela tomou, de não seguir as regras do médico para que a Kênia tomasse Gadernal até os 15 anos de vida. Keilane tomou a decisão, eu nem me preocupei, ela tomou a decisão, ela conhece o Deus a qual ela serve e eu também conheço. Ela decidiu, eu apoio. E a irmã Kênia está aqui conosco, já é mãe. Se ela tomou Gadernal, foi só no primeiro dia, tomou ou não? Nunca tomou um comprimido de Gadernal. Sabe por quê, amados? Conhecer o Deus a qual nós servimos. Amém. Quando chegou o momento de tomar a decisão sobre o Rafael, estava lá no hospital, nós vendo ele morrendo dia após dia, cada dia mais fraco. E a irmã Elaine decidiu: não, nós vamos tirar. O médico falou: vocês não podem tirar, que ele vai morrer. Se você tirar, você tem que assinar o termo de responsabilidade. Eu fui e assinei. Como pai, eu fui e assinei, e nós tiramos o Rafael, porque nós entregamos ele a vida dele nas mãos do Senhor. E ele está aí, este homem forte, saudável, muito mais forte que eu. Amados, sabe por quê? Porque nós tínhamos um passado com Deus, e a cada dia uma experiência a mais. Amanhã nós vamos confiar mais em Deus. Sabe por quê? Por causa do passado que nós tivemos com Deus. Pode ter certeza, amados, se Abraão não conhecesse o Deus a qual ele servia, se ele já tivesse um filho, ele não ofereceria Isaque. Aleluia, glória a Deus,
Bendito seja o nome do Senhor. Jó também tinha um passado com Deus. Jó era um homem íntegro, um homem fiel, um homem que Deus testificou a favor dele, um homem que Deus chegou para Satanás: Satanás, de onde você está vindo? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Ah, Satanás, e o meu servo Jó, você viu? Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, homem fiel, homem que se desvia do mal, homem que não tem os seus olhos voltados para o mundo, homem que não tem os seus olhos voltados para os prazeres mundanos. Ele tem os seus olhos voltados para mim. Você viu meu servo? E Satanás falou e Satanás falou com Deus: é claro que ele tem que ser fiel ao Senhor. Ele seria um louco se ele não fosse fiel ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele. Ele é um dos homens mais ricos da terra dele, do Oriente. Ele tem empregados em grande quantidade, animais aos milhares. Seus filhos são todos bonitos, são todos saudáveis. Por que ele não vai adorar ao Senhor? Qualquer um te adoraria. Qualquer um te louvaria, te agradeceria pelo que o Senhor tem dado a ele. É claro que ele adora ao Senhor. E Deus conhecia Jó, porque Jó tinha um passado com Deus. Jó levantava pelas madrugadas e orava ao Senhor, clamava ao Senhor. Jó oferecia holocaustos contínuos ao Senhor. Eu posso imaginar quantas vezes Jó erguia seus braços diante do altar, falava: ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor, minha vida entrego a ti. Ó Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor me tem dado. Deus, mas o meu amor ao Senhor não está alicerçado no que o Senhor me tem dado, mas eu te amo, Deus. O Senhor é maravilhoso para mim. Então Deus tinha certeza da fidelidade de Jó. E Deus falou com Satanás: ah, Jó, Satanás, você pode ir. Você pode tocar em tudo que ele tem. Você pode destruir em tudo que ele tem. Mas nele você não toca. Nele você nem chega perto. E Satanás chegou e desceu com toda a sua ira. Eu vou mostrar para Deus que ele não tem servo nenhum na terra. Que esse servo dele é por causa de bens materiais. Eu vou mostrar para Deus, eu vou destruir. E Satanás chegou destruindo tudo que Jó tinha. Matou os seus empregados, seus animais foram roubados, e de repente Jó foi chegando servo após servo. Estavam um monte de servos no lugar cuidando das jumentas, e dava o inimigo sobre aqueles pastores, matava todos os pastores, levava os jumentos, matava com aqueles que estavam com os bois, matavam todos os pastores, mas a cada rebanho, a cada junta de pastores, Satanás poupava um, só para levar a notícia ruim para Jó. E chegava um falava: ó meu Senhor, nós estávamos em tal lugar com as jumentas, e Deus do céu sobre nós, matou todos os pastores, só eu escapei para trazer-te a nova. E assim, amados, com cada rebanho, no rebanho de gado, no rebanho das ovelhas, no rebanho disso, daquilo, todos os animais, Satanás poupava um só para trazer a má notícia para Jó. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é de trazer má notícias para nós. Ele poupa qualquer um para nos dar a má notícia, para abalar a nossa fé. Amados, mas nós precisamos ter um passado com Deus. Nós precisamos estar alicerçados no nosso passado com Deus. E se nós não temos, precisamos construir de agora para frente, porque amanhã o hoje será passado. Aleluia, glória a Deus. Até que chegou um e falou: ó meu Senhor, os teus filhos estavam na casa do irmão mais velho, e de repente veio um vendaval, veio uma tempestade e bateu com ímpeto contra aquela casa caiu, matou todos os seus filhos, matou todos os convidados, só eu escapei para trazer-te a nova. Ó Jó, seus filhos estão mortos. Naquele momento Jó não aguentou. Jó
rasgou as suas vestes, se prostrou no chão e falou: nu eu vim a este mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, isto é conhecer ao Deus a qual nós servimos. É que nós temos tudo hoje, e se amanhã nós não tivermos, o nosso amor continua o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados, vamos propor hoje ser melhor para Deus. Eu vou ser melhor para Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Eu sei, amados, que vocês já entregaram. Eu sei que muitos já entregaram, não somente vocês que estão aqui, mas se alguém puder vir ouvir esta mensagem. Amados, entregar a nossa vida ao Senhor, sabe o que é? É confiar plenamente nele, é regozijar nele, é se alegrar nele, é falar assim, ó, eu quero agradar o meu Deus, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Se eu alegrar ao Senhor, Ele vai me fortalecer. Quando Jó falou aquelas palavras, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. Ele estava falando da terra, né? Da nossa mãe, a terra. Ele falou não somente da sua mãe carnal, mas ele estava falando em tornar a sua mãe, a terra. Nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Se eu fosse contar os tantos de milagres, o tanto de bênção, o tanto de provisão, né? Como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem cuidado da minha família, né? Se eu fosse contar como eu tenho procurado amar a obra de Deus, ofertar a casa do Senhor, quando eu não tinha nenhum centavo para ofertar ao Senhor, eu doava o meu relógio, eu doava isso, eu doava aquilo, eu assinava um papel, um compromisso, colocava lá um compromisso de R$5, isso a 5 cruzeiros, né? Há muitos anos atrás. No outro dia, assim que tinha o dinheiro, pastor, aquele papel que estava lá na oferta aqui, ó, toma o dinheiro. Aí você fala: onde está a recompensa disso? Olha o tamanho do terreno. Olha o tamanho do terreno. Olha como Deus tem cuidado de mim. Olha como Deus tem guardado a minha família. Olha como Deus tem livrado os meus filhos. A cada testemunho, ao testemunho do Rafael desses dias, ia batendo de frente com uma carreta e passou onde não tinha condição de passar. Amados, sabe por quê? Porque eu tenho um passado com Deus. Amados, levanta um passado com Deus. A partir de hoje, amanhã, hoje será passado. Então levanta um passado com Deus, uma confiança com Deus. Falar: Senhor, eu confio em Ti, e de agora em diante a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu vou lutar pela obra do Senhor, eu vou orar pelas almas que estão perdidas, eu vou clamar ao Senhor pela Tua obra. Quando nós amamos alguém, o que nós mais queremos é agradar aquela pessoa. E a alegria do Senhor, sabe o que é? Quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que há festa nos céus. Amados, então nós precisamos trabalhar para que haja festa nos céus, né? Orando, clamando a Deus. Sabe assim: mas eu não consigo ganhar uma alma. Mas interceda, continua intercedendo pelas almas, porque alguém está ganhando através da sua oração. A pessoa que você prega hoje, você está semeando a palavra hoje, às vezes é outro que vai colher amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Aleluia. A nossa obra com Deus, é só Ele que vê. Os seus joelhos no chão, é Deus que vê. Clamando pelas almas, é Deus que vê. E Ele se alegra. Aleluia. Bendito seja Deus. Ezequias, ele teve esta liberdade de falar com Deus.
Lembra-te agora, Senhor, eu te peço, como eu tenho andado diante de ti. Senhor, como eu tenho andado diante de ti, né? Com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. Esta oração Davi não podia fazer. Davi não podia fazer. Ele foi perdoado, foi. Mas Davi teve que se arrepender. Ele teve que construir um outro passado. Esta, amados, é a nossa oportunidade. Ainda que ontem tá tudo nebuloso, como a história de Davi, mas naquele dia, ele tomou a decisão. E ele falou com Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me com um espírito inabalável. Então Davi, ele quis construir um presente que no futuro se tornou um passado glorioso diante de Deus. E todas as vezes que Deus fala com Israel, ele fala por amor a Davi, meu servo. Por quê? Porque Davi, ele buscou a Deus para apagar aquele passado horrendo, e ele levantou uma nova vida diante de Deus. Amados, hoje nós temos esta oportunidade. Eu estava falando com a irmã Kellen hoje. Houve aniversários meus que eu passei o dia inteiro na igreja, em jejum e oração. A irmã Inês ainda fala: Robin, você tomou uma decisão gloriosa, não tem lugar melhor para você estar. Amados, Deus me tem honrado dia após dia, sabe por quê? Porque eu busco honrar a Deus. Não falo isso para minha glória de maneira nenhuma. Se eu tropeçar agora, eu vou para o inferno. Eu preciso manter a minha integridade, buscar a Deus mais e mais. Satanás vai vir como um leão buscando a quem possa tragar. Então Satanás vem ao meu redor, ao meu derredor, tentando destruir a minha vida, mas eu confio nos anjos do Senhor, que a Bíblia diz que está ao nosso redor, e eu estou em oração, clamando a Deus: tem misericórdia, não deixa, Senhor, né? Como a palavra de Deus nos diz, que Jesus ensinou os seus discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade como é feita nos céus, né? E livra-nos de todo mal. Nós precisamos construir. Eu convido os irmãos a construir um presente que amanhã vai ser um passado. Então construa um passado diante de Deus. Faça como Davi. Levanta, né? Caiu, levanta. Deus apaga as coisas ruins, né? Deus só lembrava de Davi as coisas boas. Por amor a Davi, meu servo. Mas a palavra de Deus nos diz que Ezequias, ele falava com Deus, que ele andou em integridade e fidelidade diante de Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Irmãos, vamos valorizar a obra de Deus. Amém. Não falo isso pelo acontecido, não. Eu falo, o melhor lugar para estar é na casa do Senhor. Hoje eu senti a presença de Deus aqui neste lugar, muito maior do que em muitos lugares. Por isso a palavra de Deus nos diz: melhor é estar em tua casa do que em outros lugares 1000. Sabe por quê? Porque na comunhão com os irmãos, eu não estou falando dessas paredes aqui, não. Eu estou falando que quando a Bíblia diz: melhor é estar na tua casa, melhor é estar na presença de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, qualquer lugar é o melhor lugar do mundo. Os irmãos estão entendendo? Amém. O cárcere, né? Eu já preguei isso. Paulo e Silas lá no cárcere, com muitos prisioneiros ali. Quando uma pessoa está presa, irmão William, às vezes por 1 ano, 10 anos,
Se um muro cai, o que aquela pessoa faz? Foge. Ela não quer aquela vida. Ela desaparece, ela busca fugir. Opa, uma oportunidade de fugir. Então, qualquer preso foge. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam louvores quando a glória do Senhor tomou aquele lugar e aquele cárcere tremeu com a presença de Deus. Todas as cadeias caíram por terra, todas as algemas, todas as correntes, tudo foi destruído, tudo se abriu, estavam os presos todos soltos. Quando o carcereiro chegou e viu o que tinha acontecido, ele já ia se matar. Paulo falou: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Irmãos, não fugiu um, porque a glória do Senhor, a casa do Senhor, a presença do Senhor, melhor é estar na presença do Senhor do que em outros lugares mil. Aqueles homens pagaram o preço de continuar preso pela glória de Deus que se manifestou naquele lugar. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a perseverar. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a usufruir, a gozar do nosso passado com o Senhor, das coisas boas, da nossa confiança no Senhor. Que isso cada dia seja o alicerce para as nossas vidas. E das coisas ruins, Senhor, nos ajuda a nos arrepender, nos ajuda a reconstruir um presente que amanhã será passado. Então que nós possamos ter um passado diante do Senhor, que quando chegar a nossa hora, nós podemos falar com o Senhor: Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque terminei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está preparada. Sim, Senhor da glória, que nós possamos viver cada dia este momento, Senhor, de receber de Ti aquilo que o Senhor nos tem preparado. Aleluia, glórias ao Senhor, bendito seja Deus. Queremos contemplar, Senhor, aquilo que ninguém jamais contemplou. Queremos ouvir, meu Deus, aquilo que ninguém jamais ouviu. As palavras do Senhor, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que estávamos preparados desde a fundação do mundo. Que possamos viver cada dia para ouvir estas palavras dos teus lábios, em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amados, vamos construir um passado com Deus. Amém? Amém. Pronto, pode falar, William.